Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui. E o outro assunto que eu queria continuar, que apontei no vídeo anterior, é o seguinte. Todas as eleições, meu Deus, todas as eleições se especula a possibilidade de sucessão ou até de novas eleições em caso de impedimento do eleito. Sempre foi assim, desde Tancredo, né? Coitado de Tancredo, foi eleito e não assumiu, adoeceu e morreu, Sarney assumiu no lugar. E assim vem sendo essas especulações desde aí. Não é novidade para ninguém, não é segredo que o presidente eleito ele sumiu aí há uns 2 ou 3 dias já, né? Ninguém sabe notícia desse camarada. E especula-se sobre o estado de saúde dele, né? Que talvez até eu já vi aí vídeos falando na internet que talvez ele até já esteja incapacitado de assumir. Bem, como eu disse, é mera especulação. Não torço por isso, né? Sinceramente, eu torço que ele veja o resultado dos relatórios e da manifestação popular. É isso que eu torço. Mas, na qualidade de uma pessoa que estudou bastante a Constituição, obviamente não sou nenhum super especialista, mas o texto da Constituição é claro quando fala em sucessão presidencial. Pessoal, eu vou ler para vocês e vou tentar explicar ponto a ponto, de forma clara, para que não reste dúvida. Repara lá. O artigo 79 da Constituição. Então, pessoal, como eu estava dizendo, toda eleição há essa especulação da impossibilidade ou incapacidade do eleito assumir, assim como o vice. E a Constituição ela é clara no seu artigo 79, que trata, é o capítulo 2º, que trata do poder executivo na seção 1ª do presidente e do vice-presidente da República. Eu vou ler aqui para vocês o que determina o artigo 79 e seguintes, e a gente vai conversando sobre isso. Repara lá. O artigo 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Então, por mais que aconteça algum impedimento com o presidente, o vice assume, é o que determina o artigo 79. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que ele for convocado para missões especiais. Aí é determinação do vice, mas se ele assumir o cargo de presidente, obviamente, ele vai ser o presidente titular. Artigo 80 da Constituição Federal de 1988. Em caso de impedimento, e aqui impedimento entenda-se tudo, não apenas impeachment, mas em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos. Vacância é quando o cargo se torna vago por algum motivo. Por exemplo, o vice-presidente e o presidente estão no avião e o avião cai. Isso nunca acontece. Nunca se coloca as duas autoridades no mesmo avião, justamente para que ele não, se por acaso cair, não se torne vago. Vou ler do começo. Em caso de impedimento do presidente ou do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente. Aí lá vem a ordem sucessória, né? O presidente da Câmara dos Deputados, se faltar esse, ou do Senado, se faltar esse, ou do Supremo Tribunal Federal. Então, se por acaso houver o presidente e o vice tiverem tomado posse e por algum motivo, sabe lá Deus qual, eles faltarem e os cargos se tornarem vagos, assume a presidência nessa ordem sucessória que eu disse. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga.
ou seja, depois que, por acaso, se faltar o vice. Isso é nos 2 primeiros anos do governo. Como é que a gente descobre isso? Porque o parágrafo 1º do artigo 81 faz referência justamente aos 2 últimos anos. Então, obviamente, o caput do artigo 81 refere-se aos 2 primeiros anos. Então, o parágrafo 1º do artigo 81 diz o seguinte: ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Ou seja, se por acaso o presidente e o vice faltarem nos 2 últimos anos do governo, as eleições devem ocorrer pelo Congresso de forma indireta, né, em 30 dias depois da falta do último ocupante do cargo, que é o vice-presidente. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus sucessores. Isso é simples, é o seguinte, quem foi eleito para substituir o presidente e o vice não vai ter mais 4 anos, vai ter o período que resta da eleição anterior. Simples como isso. Então, pessoal, muita gente especula aí sobre o estado de saúde do presidente eleito. Eu realmente espero que ele esteja bem e que veja o resultado dos relatórios, assim como das manifestações populares. Mas se por acaso ele faltar, deverá assumir o vice. Entretanto, tem um porém aqui ainda. Eles não tomaram posse, nem o presidente, nem o vice. Ou seja, eles não são presidente e tampouco vice. E aí é uma hipótese anômala que existe no ordenamento jurídico e que, ao meu ver, deverá, se por acaso faltar o presidente eleito que não é empossado, deverá muito provavelmente se chamar novas eleições, porque a Constituição fala em presidente e vice. E, apesar de ter sido eleito, só se é investido em cargo público, seja qualquer que for, qualquer cargo público, depois da posse. Antes da posse, a mera expectativa de direito, como eu já falei aí em outras situações. E expectativa de direito não é direito adquirido. Então, a expectativa de direito do presidente eleito tomar posse no dia 1º de janeiro, assim como o vice. Entretanto, até lá, não são presidentes nem vice. Só é mera expectativa de direito. E faltando essas pessoas que foram declaradas, proclamadas eleitas, se faltarem elas, presidente eleito e vice, né, muito provavelmente vai ter que arrumar outras pessoas e só se preenche o cargo da presidência por meio de eleição. Então, a meu ver, seria nomeado presidente do Brasil ou presidente da Câmara, que não tem, pularia para o presidente do Senado, que também não tem, né, porque os mandatos são de 2 anos e aí precisa a Câmara e o Senado eleger seus presidentes, que são cargos vagos ainda, a partir de 1º de janeiro, porque precisa eleger essas presidências, né, e o único cargo que realmente que está preenchido é o do presidente do STF, aí que vocês sabem. Então, nessa hipótese do presidente eleito faltar, nós não teríamos vice, porque nenhum dos dois foi empossado. Não teremos presidente da Câmara, não teremos presidente do Senado, porque eles precisam ser eleitos por suas respectivas casas, e a presidência do Brasil passaria imediatamente para o presidente do STF, né, que deveria chamar novas eleições em um prazo máximo de 90 dias. Ou seja, é uma situação completamente diferente do normal. Mas vamos torcer aí que tudo se resolva da melhor forma. Se gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam e compartilhem. Um abraço. Tchau.